Paz do Senhor, graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui reunidos mais uma vez para engrandecer o nome do Senhor. Que nesta noite nós possamos realmente prestar um culto a Ele, amém? Que Ele é digno de toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Vamos fazer uma oração nessa hora? Curva as suas cabeças, feche seus olhos para que a gente possa orar a Deus. Santo Deus e Pai, Senhor e Salvador, nós queremos glorificar o Teu nome pelas nossas vidas e dizer, Pai, nós estamos aqui nesta hora para aprender mais de Ti, para nos aproximarmos de Ti e para dizer que o Senhor é Deus sobre as nossas vidas e que nós confiamos no Senhor. Ser com a nossa casa, com a nossa família, dirige esse momento de adoração agora, Pai. Que nossos corações possam cantar jubilosos a Ti e que nossa vida possa Te render louvores em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos cantar esse louvor, vamos meditar na letra dessa música, vamos aproveitar para abrir o coração, para que logo em seguida nós tenhamos uma palavra e essa palavra possa falar aos nossos corações. Amém? Tantas lutas, tantas dores num deserto. Isso está, mas te entrego os meus temores. Sei que em Ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em Tua fidelidade. Eu descanso em Ti, eu espero em Ti, eu Te adoro, Deus de amor. Tantas lutas, tantas dores num deserto. Pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em Ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer
Então, irmãos, como têm sido os seus dias? O que você tem feito de diferente nesse tempo de quarentena? Quais as lições que você já pode extrair desse tempo que você passou e que está passando, né? Porque nós sabemos que essa situação vai se normalizar, a gente vai voltar para as nossas atividades rotineiras, né? E aí a pergunta é, como iremos retornar para as nossas atividades, né? Esse tempo de reflexão trouxe para nós alguma visão diferenciada, coisas que a gente não conseguia ainda enxergar, e com esse tempo de reflexão a gente passou a enxergar, né? Como foi o nosso relacionamento com os nossos familiares, como foi esse tempo de qualidade nas nossas casas junto às nossas famílias, né? Como foi esse tempo que Deus nos concede para que estejamos com oportunidade de decidir, né, a buscá-lo mais, né? Então, se você vê o empreendedor, se aqueles grandes empreendedores, sempre quando eles falam que é na crise que nascem as oportunidades, né? E aí eles buscam um ganho econômico e sempre quando tem crise, eles entendem que é um momento de ter ganhos também, né? Isso é fato, porque a gente vê que muitos empreendedores, depois da crise, saem mais fortes do que entraram, né? E aqueles que não conseguiram sobreviver à crise, eles passam a ser, como diz aí na gíria do mercado, eles são engolidos por aqueles que se prepararam, né? E na nossa caminhada espiritual, a gente também pode tirar ganhos nas situações, né? Em qualquer situação a gente pode tirar ganho. E a pergunta é, nesse tempo aí que nós estamos passando, você pode observar na sua vida algum ganho, né? Algum ganho efetivo? Então vamos refletir sobre isso, para que quando a gente retorne às nossas atividades, a gente possa retornar da melhor maneira, verificando algumas coisas que a gente não fazia antes dessa quarentena e depois na quarentena a gente passou a fazer, que foram coisas favoráveis, essa desaceleração que a gente teve, né? Tirar o lado bom dela e, se possível, não voltar a acelerar ao máximo, pisar no acelerador até o fundo. Não, vamos ser comedidos, vamos ser equilibrados, né? A palavra que eu trago para a meditação nessa noite é exatamente uma palavra de reflexão, né? E a reflexão é exatamente em cima da seguinte questão: como nós temos guardado o nosso maior tesouro, né? E qual seja o nosso maior tesouro? A salvação, né, que Cristo nos deu. Como nós temos guardado essa salvação dentro de nós, né, nas nossas vidas? Qual é a valoração que nós temos colocado sobre essas coisas? Porque nós sabemos que a gente tende a tratar melhor as coisas que são mais valiosas, né? A gente trata com mais cuidado, com mais zelo, com mais importância aquilo que a gente dá valor, né? E nós vamos meditar em alguns textos, e eu pediria aos irmãos, quem tiver com sua Bíblia e quiser abrir, vamos começar abrindo a nossa Bíblia em Marcos, no capítulo 6. Marcos, no capítulo 6, tem um texto para o nosso ensinamento. Vamos ver? Capítulo 6, no verso 1 fala: partindo dali, Jesus foi para a sua terra e os seus discípulos o seguiram. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos, ouvindo, admiravam-se, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E escandalizaram-se nele. Então nós vemos aqui um texto tratando de Jesus Cristo, né, e do seu ministério, e a Bíblia fala que aprove a Jesus Cristo naquele tempo estar ali em Nazaré, até para que se cumprisse a palavra que fora dita pelo profeta, né, e até para que se cumprisse aquilo que ele carregava no nome, né, Jesus de Nazaré. Então ele tinha um ministério para desenvolver ali. Mas aqui nós vamos tirar algumas lições, né, acerca desse ministério, e vamos fazer uma comparação com a nossa vida atualmente. A gente observa, quando você lê o livro de Marcos,
especialmente aqui nós lemos o capítulo 6, mas especialmente quando você lê o capítulo 5 do livro de Marcos, se você tiver uma oportunidade você vai ver, nós temos no capítulo 5, ele é marcado exatamente pela fé, né? E aí, em razão da fé, nós vimos vários milagres acontecendo, né? Em razão da fé que estava sendo desenvolvida através do ministério de Jesus. Então, nesse capítulo 5, nós temos ali aquele endemoniado dos sepulcros, né? Que não tinha esperança alguma, e quando Jesus encontrou-se ali com ele, a Bíblia fala que ele, no capítulo 5, se você ler, você vai ver, ele passou de uma condição de endemoniado. Eu acho muito legal isso aqui, porque no capítulo 5, porque ele era um endemoniado, não valia nada, né? Desprezado e tudo mais. E quando Jesus Cristo o liberta, no capítulo 5, no verso 20, além de libertar, ele fala, então ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam, né? Quem começou a anunciar? Exatamente aquele endemoniado que Jesus havia libertado daquelas prisões, né? Então ele sai daquela condição desfavorável e torna-se o quê? Um missionário, né? Glória a Deus por esse milagre de Jesus de transformar vidas, né? E aí nós vemos mais milagres acontecendo ali. Existia uma mulher que tinha um fluxo de sangue interminável, que há 12 anos ela sofria com esse problema de saúde, né? E quando ela teve aquele encontro com Jesus, a fé dela a curou, né? Então Jesus e a fé curou aquela mulher, né? Tivemos mais milagres, sim. Tivemos a história aqui, quando a gente vê a filha de Jairo, né? Estava enferma e alguns já a davam como morta, né? Mas Jesus Cristo, além de curar, além de ressuscitar, curou aquela menina, aquela mulher. E esse milagre nós temos nesse capítulo 5, né? Então capítulo 5 você vê, já libertou um endemoniado, já curou uma mulher do fluxo de sangue, já curou a filha de Jairo e já fez diversos milagres, que ele já inaugura dizendo no capítulo 5, né? Jesus Cristo já vinha a realizar diversos milagres entre os gerazenos, ou seja, vários milagres Jesus havia feito naquele tempo, naquele lugar, para aquelas pessoas, né? Então era um tempo de milagres, né? Onde as pessoas viviam maravilhas, prodígios, operações de milagres. E Jesus estava operando na plenitude, né? Daquilo que ele foi chamado, na plenitude do seu ministério. E aí nós vemos no capítulo 6 que Jesus Cristo também ensinava, né? Ele também era mestre. E ele ensinava no templo. E o capítulo 6 exatamente fala sobre isso. Que ele ensinava, e não só ensinava, mas da forma que ele ensinava, as pessoas ficavam o quê? Maravilhadas. Por quê? Porque era um bom ensino. Era um bom ensino, né, que Jesus trazia, né? Mas nós vemos que Jesus Cristo, por mais que ele realizasse os milagres e que ele estivesse ali no meio de família, de amigos, né? Porque como era a cidade dele, Nazaré, Jesus Cristo estava no meio de amigos, né, de familiares. Certamente que aquelas pessoas, a maioria ou todas as pessoas o conhecia, já sabia quem ele era, né? Ou porque eu conhecia dele ser daquela região, ou porque eu conhecia de ouvir falar dos milagres, das maravilhas e dos prodígios que Jesus realizava, né? Até porque aquelas cidades não eram grandes cidades, eram pequenas cidades, poucas pessoas, né, poucas famílias ali representadas. Então eu imagino que todo mundo já tinha ouvido falar sobre Jesus. Então nós vemos diante desse quadro que Jesus estava ali realizando essa situação dentro da sua localidade, né? Mas uma coisa chama a atenção nossa, né? No verso 4, Jesus, porém, lhe disse, não há profeta sem honra senão na sua
na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa, né? Esse é o capítulo 6. E aí, nós vemos que no transcorrer do capítulo 6, né? Algumas ações aqui que ensejaram a incredulidade daquelas pessoas, né? Porque Jesus estava falando e as pessoas estavam se maravilhando, né? No verso 2 do capítulo 6. Mas no verso 3, eles já começam: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Né? Ou seja, já levantava a questão acerca de quem era Jesus, né? Então aquilo que ele havia realizado e que estava recheado e que vinha contando no capítulo 5, já estava sendo ofuscado por essa situação. Então qual o resumo desses fatos, né? Jesus estava de volta à sua terra, aquela cidade na qual fora criado, né? Era a terra da sua mãe, Maria, era do seu pai, José, e certamente ele era conhecido ali naquela região, e ele retorna naquele ministério, porque quando a gente lê, a gente vê que Jesus Cristo inicia um ministério em Cafarnaum, né? Que era uma cidade ali, segundo consta, uns 30, 40 quilômetros ali de Nazaré, mas ele precisava retornar ali até para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, né? E aí é fato que Jesus era conhecido naquela região, né? E também era fato que Jesus Cristo, ele realizou milagres ali, né? E aí a gente entra num texto que está em Lucas, né, para que a gente possa dar continuidade a esse raciocínio, no capítulo 4, verso 18 e 19. Lucas, capítulo 4, verso 18 e 19, fala assim, ó: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Fechando o livro, devolveu ao assistente e assentou-se, né? A gente fica por aqui. Então Jesus Cristo, naquela oportunidade, né? Era um sábado, que a Bíblia nos mostra que era um sábado, e ali estavam reunidas pessoas no templo, e Jesus vai ali no templo e leva uma palavra. E logo ele abre a Bíblia, né? Na verdade o rolo, né, de Isaías, e ele vai lá no capítulo de Isaías que trata sobre esse tema, no capítulo 61, e aí ele começa, né, falar sobre essas coisas. E quais foram as coisas que Jesus estava falando? Ele estava falando de coisa nova ou de coisas que ele já tinha realizado, né? Ou seja, a gente viu que quando ele fala sobre esse ensinamento no templo, em Marcos, no capítulo 6, aí se a gente volta cronologicamente, o capítulo 5, são fatos que antecederam, né, essas questões. Então Jesus Cristo já vinha de realizar o quê? Milagres, né? Ele já tinha realizado, como nós falamos, né, curado, libertado, tinha trabalhado naquela comunidade inteira, o endemoniado havia sido liberto, já havia se transformado em um missionário, né? Já tinha aquela mulher daquele fluxo de sangue, já tinha a filha de Jade, já tinha muitos outros, né, naquela região que Jesus já havia curado, ou seja, não era fato novo. Então quando ele fala, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, né? Era o que ele já estava fazendo. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o quê? O ano aceitável do Senhor, né? E aí Jesus vai, tá no verso 20, né? Aqui no verso 20 do capítulo 4, fala: fechando o livro, devolveu ao assistente o quê? E assentou-se, né? E quando Jesus se assenta, é legal, porque a Bíblia fala: os olhos de todos nas sinagogas estavam fitos nele, né? Todos olhavam para Jesus. E por que eles olhavam para Jesus? Certamente porque eles estavam maravilhados, né? Jesus falava com o quê? Com autoridade, porque ele falava das coisas que lhe eram típicas, né? E ali Jesus Cristo, em resumo, ele queria dizer naquela oportunidade o quê? Ele estava com a palavra, estava dizendo uma palavra, falando uma palavra,
E ele tinha um propósito, ele queria dizer o quê, né? Ele estava dizendo, por exemplo, que Deus, Jeová, ele iria agir como ele agiu nos antepassados e trouxe uma situação onde ele livraria o povo dos seus inimigos, ou ele falou acerca de alguma questão relacionada a que Deus ia fazer mais milagres, né, no meio deles, ou ele falou de outras coisas. Não, Jesus Cristo foi claro, foi preciso e foi direto. Ele falou, expressou e anunciou: eu sou o Messias, eu sou o Messias que fora anunciado pelos profetas. E essas coisas que o profeta está ligando ao Messias, que é aqui no capítulo 18, né? Hoje ela se realiza na minha vida, na vida de Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me para pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor, né? Já estava previsto que o Messias viria e que ele realizaria grandes coisas, né? E o que seria marca do Messias era exatamente isso: prodígios, maravilhas e sinais, né? Jesus Cristo estava se cumprindo nele aquela palavra, né? E aí eu te pergunto, e por que essa reação dos nazarenos que começaram a questionar: não é esse o filho de José, não é esse o carpinteiro, não é esse que as irmãs estão presentes aqui? Por quê, né, irmãos, que essas coisas aconteceram? Isso é fato que nas nossas vidas, né, a minha vida, na sua vida, usualmente na vida dos irmãos, né, a gente vê, como você vê aquela parábola do semeador, né, que a palavra vai cair nos corações, mas a gente precisa pôr guarda no nosso coração, né? A gente precisa guardar esse bom tesouro que a palavra nos traz, né? Então as nossas vidas, elas estão seguras, né, pelo Senhor, pela mão do Senhor, como está lá em Romanos, no capítulo 9, bem explicado aos romanos. Deus nos escolheu. Por quê? Porque Ele desejou, né? Nós somos frutos da vontade de Deus, né? A Bíblia fala que Deus disse acerca de Israel que o fato deles terem rejeitado ao Messias, né? Para eles não foi uma coisa favorável, mas para nós, a quem ele já queria alcançar, né? Isso foi uma coisa altamente favorável. Por quê? Porque nos trouxe essa possibilidade de entrar na salvação de Cristo, né? E aí, aos judeus também é dada essa oportunidade. E a Bíblia fala que já foi dado e será dado aos judeus, né? Mas glória a Deus, porque essa oportunidade se abriu para nós, né? Através de Cristo. Mas nós vemos, irmãos, que mesmo Jesus realizando coisas na vida desse povo, né? Dos nazarenos, eles tendo visto sinais, maravilhas e prodígios, eles deixaram entrar no coração deles incredulidade, né? Deixaram levantar questões acerca de quem Jesus Cristo é, né? E são essas coisas que eu quero trazer para que a gente nessa noite medite sobre elas. Por quê? Porque muitas vezes Deus tem feito grandes coisas nas nossas vidas, né? Deus tem nos colocado em condições favoráveis, tem trazido libertação para a nossa família, cura, milagres, prodígios. Nós temos tido excelentes relacionamentos com o Senhor, até nos maravilhado no Senhor, né? E às vezes a gente, como os nazarenos, começa a deixar entrar palavra de incredulidade, palavra de desconfiança, né? E aquilo que Deus colocou para nos encher, para nos fortalecer, acaba sendo roubado por essa incredulidade, né? Então, que nesse tempo, né, de meditação nós possamos nos achegar ao máximo a Deus, possamos meditar ao máximo na palavra, na oração, na busca incessante pela sabedoria divina, né? E possamos, irmãos, já estar pensando aqui na nossa cabeça como nós iremos agir doravante, né? Para poder cada vez mais engrandecer o nome do Senhor, né? Não voltemos mais a essa condição de incredulidade, né? Ou seja, Jesus havia realizado milagres naquele lugar, havia realizado coisas assim inimagináveis, mas a incredulidade passou a
a dominar aqueles corações, né? Então precisamos, como é o tema dessa palavra hoje, precisamos montar guarda sobre o nosso coração, né? Por quê? Porque é no nosso coração que a palavra de Deus é depositada, né? O salmista fala: tua palavra escondi guardada no meu coração para eu não pecar contra ti, Senhor. Guardei a sua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então nós precisamos guardar a palavra do Senhor no nosso coração, né? Entender que Deus, como está lá em Romanos no capítulo 9, tem um plano de salvação para as nossas vidas, né? Essa é a vontade de Deus, e a vontade de Deus vai prevalecer, porque é a vontade de Deus que nós sejamos salvos. Precisamos nos manter firmes e entender de uma vez por todas que não há salvação fora de Jesus, né? A Bíblia fala no livro de Atos, no capítulo 4, no verso 12, fala assim, ó: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos, né? Então a salvação é em Jesus, e a salvação é pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então fiquemos com essa palavra, entendendo que nós precisamos estar prontos para defender a nossa fé, defender aquilo que a gente crê, e crendo que Jesus Cristo é o nosso Senhor, não há salvação fora dele, e devemos nos manter nesse tempo e fora desse tempo também nessa convicção, amém? Então que essa palavra seja aplicada nos corações e que Deus possa cada dia mais nos dar sabedoria e nos dar direção para que nós possamos manter essa palavra guardada nos nossos corações, amém? Uma boa noite, vamos orar agora pelos nossos pedidos e que Deus possa aplicar em nossos corações essa palavra, amém? Vamos orar? Então, vamos orar pelos pedidos, né? Vamos estar levantando um clamor, curva as suas cabeças, feche os seus olhos em reverência ao Senhor, e vamos orar nessa hora, orar com fé, amém? Vamos orar primeiro agradecendo a Deus, reconhecendo a bondade dele sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado da nossa vida, nossas vidas estão nas tuas mãos, Pai. Senhor, tu és Deus, tu és Senhor, e o Senhor é bondoso, é um Deus maravilhoso, é um Deus cuidadoso, é um Deus fiel, Pai. Nós somos gratos a Ti, fazemos menção do Teu nome e dizemos: nós confiamos em Ti, Senhor. Em Ti está a nossa segurança, em Ti está o nosso socorro e em Ti está a nossa provisão. Todas as coisas, Pai, nós cremos que vem de Ti, como a palavra fala, a boa dádiva, o dom perfeito vem do Senhor. Nós oramos pelas nossas autoridades, oramos pelo Brasil, dizemos: o Brasil é do Senhor Jesus. As autoridades são constituídas, como a palavra fala, pelo Senhor. Em nome de Jesus nós declaramos paz sobre a nossa nação, Pai. Em nome de Jesus abençoamos a vida do nosso presidente, o presidente Jair Bolsonaro. Queremos dizer que nós cremos na palavra e por isso nós declaramos, Pai, sobre a vida dele, Pai, a mão do Senhor e a direção, o cuidado, o favor do Senhor sobre ele e sobre o nosso Brasil, Pai. E nada, nenhum mal, Senhor, vai se levantar contra a nossa nação. Nós oramos pelas nossas autoridades constituídas no Poder Legislativo, no Poder Judiciário. Clamamos que o Senhor esteja com a tua mão de poder e graça e favor, ó Pai, conduzindo essas casas, ó Deus, e que em tudo o teu nome seja exaltado e o povo, Pai, que teme ao Senhor possa se alegrar nisso, Pai. Queremos orar, Pai, ainda pelo nosso país, em relação à nossa economia. Clamamos a Ti que o Senhor esteja nos dando socorro bem presente, socorrendo a vida dos nossos empresários, ó Deus, que tem suas empresas, tem os empregos que eles geram, tem as rendas que eles produzem, ó Pai. Pai, oramos pelos empregos também do pai de família, de cada trabalhador, Senhor, que nesse tempo tem se perdido, ó Pai. Em nome de Jesus, restaura, Senhor, restabelece. Pai, o Senhor é a nossa provisão, o Senhor é o nosso socorro, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, coloca a tua mão sobre cada família, aqueles que estão angustiados, amargurados, preocupados, que o Senhor possa, Senhor, se apresentar como socorro bem presente, ó Deus. Nós possamos mirar o Senhor, olhar para Ti e reconhecer, Senhor, que em Ti há, Senhor, provisão, em Ti há cura, em Ti há libertação, Pai. O Senhor, Pai, foi ungido, o Senhor Jesus foi ungido para trazer esse ano aceitável para nós. Em nome de Jesus oramos pelas nossas famílias, mais uma vez, Pai.
Oramos e pedimos que a Tua mão esteja sobre nossas famílias, as famílias do Senhor espalhadas sobre a face da terra, que o Senhor possa estar fortalecendo os nossos lares e os nossos relacionamentos, Pai. E que não seja um tempo, Pai, de desunião, de intrigas, um tempo, ó Pai Santo, perdido, mas que nós tenhamos um tempo, ó Deus amado, onde as famílias possam ser restauradas novamente para o Senhor, onde esse nosso maior patrimônio, ó Deus, que é a nossa família, Deus, possa voltar a ser o principal nas nossas vidas, o nosso principal ativo, Pai, seja a nossa família, Pai, nossos filhos, esposos, nossos pais, nossos irmãos, e também, Deus, que nós possamos voltar para o próximo tempo, após essa quarentena, totalmente restaurados, renovados, ó Pai, uma nova criatura verdadeiramente. Queremos orar pelos nossos irmãos, ó Deus, que estão enfermos, tanto aqueles que têm problemas, ó Deus, em sua saúde emocional. Nós queremos repreender e pedir que o Senhor, ó Pai, tire do nosso meio toda, Senhor, tristeza, toda angústia, toda ansiedade, ó Pai, toda depressão. Pai, bate em retirada em nome de Jesus, não há poder maior do que o Teu nome, Pai. E nós queremos que no nome de Jesus há poder. Nós queremos orar pela saúde física também, Senhor, libertação das enfermidades e cura plena, Deus, sobre aqueles que estão com o seu corpo físico, Pai, acometido de qualquer enfermidade. Oramos especialmente pela vida da Ireni, do Chiquinho, do Lucas, Pai, da pastora Socorro, do irmão Pedro, do Danilo e do Garcia, que fez uma cirurgia, Pai. Senhor, em nome de Jesus, essas pessoas, Pai, que foram ditas e outras que não foram ditas aqui, mas estão precisando, Pai, de um socorro do Senhor, um socorro bem presente, um escape, ó Deus. E a palavra do Senhor fala que o nosso Senhor Jesus já levou sobre si as nossas enfermidades. E nós ficamos com a palavra e declaramos cura sobre essas vidas, em nome de Jesus. Para a glória de Jesus, Senhor. Nós queremos agora, Deus, declarar sobre todo o povo de Deus, sobre todos os que estão ouvindo nessa hora e que estão orando nessa hora, uma noite, Pai, diferente, uma noite de sono tranquila, toda a ansiedade, toda a insônia, toda a preocupação vai ser retirado. A Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Por isso nós declaramos uma noite de sono tranquilo e de sono restaurador, onde nós vamos descansar à noite, Pai. E logo em seguida, no dia, quando amanhecer, as misericórdias do Senhor serão renovadas sobre nossas vidas. E nós estaremos fortalecidos para enfrentar mais um dia, e será um dia de vitória. É sexta-feira amanhã, mas, Pai, nós cremos, Pai, que o Senhor pode começar do dia que o Senhor quiser, na hora que o Senhor quiser. O Senhor é que é poderoso, Pai. Por isso nós declaramos essas coisas e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o favor do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi estabelecido pela salvação, que o amor de Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor, aquele que nos amou de tal maneira, e a comunhão, a consolação, a direção do Espírito Santo de Deus, que nos ensina, que nos orienta, que nos ajuda, seja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, seja na sua vida, seja na minha vida e seja sobre a vida daqueles que creem no Senhor Jesus. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Nós te agradecemos também, porque nós reconhecemos, Pai, que o Senhor ouve a nossa oração e que o Senhor responde em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos e a todas. Que o Senhor possa aplicar em nosso coração todas essas coisas, né? Nós somos dele, amém? E como a gente tem feito, né, irmãos? A gente está falando sempre aqui, ao final das nossas ministrações, a necessidade que a gente tem de estar ajudando pessoas, né? Tá ajudando os irmãos que estão com mais dificuldade aí nesse momento. Tá também cumprindo com aquilo que a gente tem que cumprir como instituição. Nós sabemos que nós temos que fazer as coisas acontecerem, né? Porque logo nós estaremos reunidos novamente no templo, e quando voltarmos nós queremos que tudo esteja na conformidade, amém? E você que tem sido usado por Deus para patrocinar esse tempo e tem trazido as suas ofertas e seus dízimos, né? Que Deus possa estar multiplicando na sua vida, e aqueles que não estão em condições de estarem ofertando, dizimando nesse tempo,
que Deus possa multiplicar na sua casa a prosperidade, a bênção, que Ele possa te dar essa condição, porque, irmãos, nós nascemos para isso, para nos ajudarmos, a igreja ela é viva, como nós temos dito, então vamos continuar nesse propósito, e você que tem no coração esse propósito, que você possa continuar ofertando, trazendo seus dízimos, que está sendo muito útil nessa hora para que a gente possa viver a igreja, amém? Então aqui estão as contas que poderão ser depositadas, já que nós não estamos reunindo presencialmente, tem umas contas aqui que podem receber a sua oferta, o seu dízimo, amém? Pode ser levado também lá na igreja, quem quiser levar, a gente tem gente lá na igreja durante o dia inteiro, né? E também quem quiser, de alguma forma, pagar por outros meios eletrônicos, também tem essa possibilidade de estar disponível para que os irmãos tenham essa facilidade, amém? Então que Deus possa aplicar em nosso coração essa palavra, que nós possamos continuar firmes na fé, abençoando pessoas, olhando para Jesus, amém? E guardando no nosso coração nosso grande tesouro, né? Até aquele dia, amém? Que Deus nos abençoe, que Deus os abençoe e que Deus possa, em nome de Jesus, abreviar esse tempo e que logo nós possamos estar de volta às nossas atividades. Fiquem na paz e uma boa noite.